Olá você, sejam bem-vindos para mais uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Felipe Araújo e venho ajudando vários candidatos em todo o Brasil para estudar da forma correta, ensinando a contabilidade de forma simplificada e, além disso, trazendo histórias de sucesso de alunos que foram aprovados em grandes concursos, para você ver que também é possível você chegar lá. Tranquilo? E para você que ainda não assinou o nosso canal, inscreva-se para receber todas as notificações de novos vídeos que a gente vem fazendo semanalmente e também as nossas aulas ao vivo. E qualquer dúvida, pode postar aqui nos comentários. Beleza? Pessoal, hoje a gente vai entrevistar o Silvio, ele que foi nosso aluno e hoje ele é analista contábil lá da Controladoria do Estado do Rio Grande do Norte e foi aprovado também em outros concursos. E ele vai contar um pouco da história dele aqui de superação e de dificuldades que ele teve desde o tempo de colégio, de faculdade, devido ao deslocamento. Ele morava no interior do estado do Rio Grande do Norte até as suas aprovações e ele vai trazer também dicas e técnicas de estudo, como ele superou as dificuldades e como conseguiu estudar da forma correta para lograr êxitos nos seus objetivos. Inicialmente, Silvio, muito obrigado pela sua disponibilidade e queria aí dar os seus parabéns por todas as suas conquistas. Você merece muito isso, já falei em outras ocasiões. Meus parabéns mesmo e eu queria que você fizesse aí a sua apresentação para todos que estão nos ouvindo aí em todo o Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvio Oliveira, né? Eu fui aprovado no concurso para analista contábil aqui da Controladoria do Estado do Rio Grande do Norte. Fui aprovado em primeiro lugar, graças a Deus. E durante toda a minha vida, né? Durante toda a minha história, eu morei no interior do Rio Grande do Norte, né? É uma cidade em Areis, a cidade é mais ou menos 50, 60 quilômetros da capital. E como uma pessoa que mora no interior, é bem complicado a realidade, né? Uma vida de muita dificuldade mesmo. E a faculdade foi justamente um tempo, né, de dificuldade para poder terminar meu curso, né? Eu sou formado em Ciências Contábeis aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E como eu até falava com o professor Felipe, a gente é uma vida bem complicada quando a gente tentava fazer o curso. Muitas pessoas que enfrentavam a mesma dificuldade que eu, né? Então a gente às vezes precisava acordar durante toda a nossa o meu curso, precisava acordar 4 horas da manhã para poder fazer, para poder concluir o curso durante longos 4, 5 anos. E passava o dia praticamente todo fora da cidade, né? Eu tinha que passar o dia praticamente todo em Natal para poder fazer estágio também. Então, foi um período bastante assim difícil, mas que graças a Deus a gente conseguiu concluir. E logo em seguida a gente entra na fase dos concursos, né? Do estudo, da preparação para concursos públicos. Pronto, Silvio. Muito bom. Aí deixa eu te falar. Então você fez lá o seu curso superior, e aí você já começou a estudar antes, né, já dentro do curso superior, ou somente quando você concluiu o seu curso, aí você teve esse viés aí para concurso público? Olha, Felipe, eu descobri que queria concurso público já na faculdade, né? Quando chegou ali mais ou menos o terceiro período, eu fui tentando procurar aquilo que eu queria. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a Receita Federal, era um órgão de excelência. E eu acho que todo concurseiro, acho que um dia, principalmente se ele for da área fiscal, ele um dia pensou em estudar para a Receita Federal. Só te interrompendo aqui, que a maioria aqui dos entrevistados, muitos, eles já começam com isso. A gente já começa estudando para a Receita Federal, porque às vezes tem uns exemplos de professores, tá? E aí também é um órgão que é muito respeitado, só que aí depois que a gente começa a ver, rapaz, existem outras opções tão boas quanto a Receita Federal.
né? Isso. Mas é isso daí mesmo. Eu já fui auditor e analista da Receita, eu comecei nesse viés e ninguém entende por que eu saí da Receita Federal, de auditor da Receita Federal para auditor da Cefaz. Pessoal, existem outras opções para a nossa vida e, com certeza, essas outras opções você também pode ser feliz. Exatamente, né? Então, eu abri os olhos para a Receita Federal. Eu disse, não, eu vou querer ser auditor. Só que durante esse período da faculdade, eu só procurava como estudar, não tinha começado o estudo de fato. Ficava postergando, né? Depois eu estudo, ainda estou na faculdade. E acabou que eu não comecei os estudos. Eu acho que para o final já do curso, mais ou menos oitavo período, apareceram algumas oportunidades em outras áreas, né? Quer dizer, apareceu uma para auditor fiscal de um município, outras para contador de outros municípios. Eu disse, não, depois eu foco na Receita Federal. Vou tentar estudar aqui para contador de órgão público, né? Que eu achava que ia ser mais rápido. Aí eu queria um concurso escada para conseguir alguma estabilidade primeiro e depois focar no grande objetivo que naquela hora era a Receita Federal. Aí apareceram algumas oportunidades no final do curso e eu acabei estudando. Aí foi ali que eu comecei a estudar para concursos, né? De fato, ali acho que no finalzinho do curso, aproximadamente, mais ou menos ali. Entendi. Quanto foi o tempo aí do seu início do estudo até a primeira aprovação? Olha, apesar de eu ter começado no finalzinho do curso, de fato, assim, estudando dedicadamente e exclusivamente para concursos mesmo, foi início de março de 2017. Então, a minha primeira nomeação foi em 2019. Então, foram ali uns 2 anos aproximadamente. Que foi para o cargo de técnico em contabilidade da UFRN? Isso. Eu tinha feito o concurso, tinha ficado em terceiro lugar e eu nem esperava essa nomeação. Eu tinha umas 3 nomeações para acontecer, né? Assim, que eu esperava acontecer. E a UFRN era a última que eu esperava. Eu não esperava. Aí foi quando a pessoa do RH ligou para mim, informando que ia ser nomeado. Eu fiquei muito surpreso na época, mas foi uma surpresa muito boa e foi a primeira nomeação, com mais ou menos 2 anos após o início dos estudos. Pronto, perfeito. Isso é bom porque aqui você já deixa uma mensagem para as pessoas, né? Às vezes a gente espera algo e ele não acontece. E quando menos espera, acontece algo que a gente não esperava. Então, às vezes, a gente tem que diminuir um pouco essa ansiedade de, às vezes, querer muito algo, porque, às vezes, Deus está reservando até algo melhor para você. Então, quanto menos você espera, às vezes as coisas acontecem mais rápido. Faça o seu trabalho, né? Vá continuando, estudando, que com certeza vai chegar a sua hora. E Certeza. naquela época que você estudava para concurso, você ficava nas casas dos seus pais, no interior mesmo, ou você ficou na capital? Eu tive o privilégio, né, de poder apenas estudar, né, de abrir mão do trabalho naquele momento. Eu conversei com meus pais, eu tive o apoio deles, né. Inicialmente, assim, meu pai, a ideia do meu pai, o pai geralmente é mais ali no pé, né, É. do que a escola. E meu pai, a ideia dele era, se forma e vai trabalhar logo, não sei o quê, vai conseguir sua independência, aquela coisa toda. Aí, certo dia, ele chegou e me fez, quanto é que ganha um contador de escritório? Aí eu fiz, ganha tanto. Ele fez, vixe, é pouco, né? Aí ele fez, não, vai estudar para concurso mesmo, que é melhor que você faz. Eu fiz, tá certo. Aí foi quando começou, depois que eu consegui o apoio dele e da minha mãe, eu consegui me dedicar exclusivamente aos concursos e eu estudava mesmo só na casa dos meus pais, né? Quando morava com eles, só apenas estudava. Entendi. Mas você ficava no interior, não era na capital. Isso, morava no interior. Até E, antes da minha nomeação, sempre morei no interior. e aí, você tinha dificuldade, internet? Como é que você fazia? Que às vezes tem gente que não que diz, não, Felipe, eu moro no interior, eu não consigo estudar, a internet não dá certo, eu não consigo imprimir material. Assim, com relação à questão de estrutura, assim, de internet, de livros, a internet para mim era até tranquilo, né? Apesar de ser uma cidade do interior, ainda havia internet, né? Então dava tranquilamente quanto a isso. A maior dificuldade mesmo era a questão assim financeira, né? Para poder bancar os custos, que a gente sabe que uma preparação para concursos não é assim tão barata.
até pode ser, mas para a realidade de muitos não é uma coisa tão simples de se conseguir. E a maior dificuldade mesmo era financeira, né? Minha mãe era professora e de ensino de rede pública municipal, e meu pai é aposentado, né? Ele sempre foi usineiro, ele trabalhava em usina, peão, né? Então ele é aposentado também. Então a maior dificuldade mesmo era a financeira, mas graças a Deus eu tive pessoas na minha vida que apareceram, que muito me ajudaram, né? Nesse momento que eu mais precisei, que foi esse momento de investir nos meus estudos. Perfeito. Bom demais. E aí, vamos lá. Então, você iniciou os estudos meio que para a Receita Federal, mas foi fazendo outros concursos, foi sendo aprovado, né, para controlador interno de algumas câmaras de algumas cidades aí do Rio Grande do Norte. E aí você passou para o técnico, né, do Técnica e Contabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, depois desse concurso que você assumiu, você já tinha feito o seu concurso do cargo atual ou não? Eu já tinha feito, porque esse concurso da UFRN eu tinha feito em 2018 e o que eu estou hoje, né, que é o de analista contábil, também foi em 2018, se eu não estiver enganado, não lembro exatamente se foi antes ou depois. Mas eu já tinha feito e eu já estava aguardando a nomeação dos dois, né? Estava tanto da UFRN quanto nesse que eu estou atualmente, já estava aguardando as nomeações. Entendi. E quando foi que ocorreu a nomeação aí desse seu concurso, do atual? Inclusive, você foi o orador, não é isso? Isso foi. Tem os primeiros lugares aí. Colocaram isso para mim, pedindo para eu fazer, para representar os meus colegas e graças a Deus deu tudo certo, né? Apesar do nervosismo, mas a nomeação, não lembro exatamente quando foi, mas foi agora em 2019. Sei que a posse foi 1º de outubro, então deve ter sido um mês ali antes, aproximadamente, entre 1 e 2 meses antes ali, de outubro de 2019. Não Entendi. lembro exatamente qual foi o dia. Que bom. E você está gostando? Como é que está aí o trabalho? Inclusive, está querendo até desistir de estudar, tinha aí o objetivo da Receita, o TCU, mas parece que vai parar, né? Está satisfeito com esse concurso. É o que eu digo às vezes, só para você, antes de você dar a sua resposta. Tem aluno que às vezes não quer parar, beleza. Cada pessoa tem seu jeito, pessoal. Mas tem pessoas que param em determinado concurso porque a felicidade não é só dinheiro, tá? Não é só status. É também você se sentir bem. Tem pessoas que vivem, né? Que vivem melhor do que outras e ganham menos. Às vezes moram em cidades que às vezes não são cidades tão conhecidas e são felizes, tá? Então cada pessoa tem seu jeito. Me diz aí o que é que você me conta sobre isso? Realmente, eu acho que o ponto-chave você entrou quando falou que a felicidade não está no dinheiro, né? E logo de início, quando a gente começa a estudar, a gente olha logo para as remunerações. Claro que você vai procurar uma identidade com as atribuições do cargo, né? E eu gostei da Receita Federal e a remuneração, a gente sabe que é excelente, né? Mas depois aí eu fiz esses outros concursos, passei e quando foi nesse último mês, eu conversando com minha esposa, a gente falando sobre a possibilidade de sair daqui, de ficar longe dos nossos pais. E a remuneração, né? A minha remuneração não chega nem perto da de um auditor da Receita, nem perto mesmo. Mas a gente se perguntou, será que a gente seria, né, tão feliz ganhando mais, só que longe dos nossos familiares, né, do que a gente seria se tivesse aqui perto deles, mesmo ganhando menos? E ponderando, eu me perguntei o que seria mais importante para mim, né? Ficar próximo ali dos meus pais, ganhando menos ou ganhar mais e ficar longe deles. E para mim, como você falou, né? Cada um é de um jeito, cada um tem seu objetivo. E para mim, o que foi mais importante foi ficar perto dos meus familiares, mesmo ganhando bem menos do que um auditor ganha. Então, assim, por hora eu parei de estudar, né? Mas não sei se futuramente, quem sabe, alguma outra oportunidade por aqui por perto, no próprio Rio Grande do Norte, não sei se talvez a gente pode mudar de ideia, mas por hora, assim, hoje eu parei, estou feliz porque estou perto da minha família, estou perto dos meus pais, estou perto dos pais da minha esposa, então, para a gente, foi o que pesou mais, foi isso. Entendi, perfeito. Quem sabe é uma Cefaz Rio Grande do Norte ou um TCR Rio Grande do Norte, né?
É algo Exatamente. Quem sabe, né? que pode acontecer. Mas parabéns mesmo. Obrigado. Então vamos lá, mais ou menos aí, quanto tempo então você estudou na totalidade aí do período? Você começou mais ou menos em 2017 e veio parar, né, mais ou menos aí, quando, claro, você tentou um pouquinho, mas parou mais ou menos ali quando foi empossado, né, na CGR Uhum. Rio Grande do Norte, que foi em outubro de 2019. Olha, carga horária é uma coisa mais difícil assim de saber, porque eu sei que passaram das 1.000 horas, mas deve ter sido umas 1.500 horas aproximadamente. Assim, porque teve um período que eu estava contando as horas, só que eu via que contar a hora acabava me deixando muito ansioso, porque eu ficava me prendendo naquelas horas quando eu não conseguia bater, porque é normal a gente não conseguir bater uma carga horária de um dia, isso não é o fim do mundo. Mas quando não conseguia, eu ficava ansioso, queria repor, passando por cima de tudo, assim, sendo que eu custei a entender que nem sempre é uma quantidade de horas é o importante. Mas eu vou chutar assim mais ou menos 1.500 horas, que é uma margem que eu tenho mais segurança para dizer, mais ou menos isso daí. Entendi. Então, você tocou num ponto importante, né? Às vezes tem dias que a gente não está tão bem e não necessariamente a gente vai cumprir toda a carga horária, pessoal. É normal, eu também acontecia comigo, né? Não sei se aconteceu com o Silvio, mas eu já tive tempos de editais, né? Que eu chorava à noite dizendo, eu não aguento mais, eu vou desistir. Aí eu dormia e no outro dia eu acordava com mais força, mas é normal porque é muito exaustivo. Mas eu tenho Isso. certeza que vale muito a pena. Então, Silvio está contando um pouquinho da história dele aqui de superação. E agora a gente vai contar um pouco até das técnicas e dicas de estudo que ele utilizou para lograr êxito nesses vários concursos. Né? Se a gente for listar aqui, pessoal, vai passar muito tempo, tá? Mas que os principais aí foram os que ele assumiu, né? Lá de técnica e contabilidade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de analista contábil na Controladoria do Rio Grande do Norte, que é o seu cargo atual, e ele foi primeiro lugar, saindo do interior. Você estudou em colégio público ou colégio particular? Durante o ensino fundamental, todo em público, aí o médio eu consegui uma bolsa e estudei em particular. Olha aí. Então, veio de colégio público e mesmo diante das dificuldades de morar no interior, das dificuldades financeiras, ele foi atrás do sonho dele, pessoal, degrau a degrau. Não é do dia para a noite. Se você observar, o Silvio conquistou todos esses êxitos e deve ter iniciado lá antes, até no ensino médio, quando ele procurou se esforçar mais, passar em um bom curso, cursar bem a sua universidade e quando sair e focar no concurso. Tá certo? Então, se ele conseguiu, eu consegui, você também pode conseguir, mas isso depende de você e não de nós. Então, você tem que querer para alcançar o seu objetivo. Silvio, quando você estudou quantas horas por semana? Você fazia um planejamento? Como é que você utilizava aí esse controle? Claro que você falou que um tempo depois já não controlava tanto porque ficava ansioso, mas conta aí um pouco desse seu planejamento. Como é que você fazia? Eu deixava mais ou menos, eu deixava ali o domingo para fazer o planejamento da semana, né? Eu costumava iniciar ali na segunda-feira os estudos e eu deixava o domingo para fazer o planejamento da semana. Inicialmente, como eu só estudava, eu tentava fazer 8 horas por dia, só que isso durante muito tempo não rendeu muito para mim. Oito Então, horas de mesmo segunda a sábado? isso, segunda a sábado. Só que eu não consegui manter isso por muito tempo, né? Cada um tem uma realidade. Tem quem consiga? Tem. Isso é fato. Mas eu não consegui manter por muito tempo. Chegou um tempo que eu já estava com a mente muito cansada. Então, eu acabei reduzindo para priorizar uma qualidade do estudo do que simplesmente um número de horas. Eu percebia que uma quantidade menor de horas ia trazer uma maior qualidade para mim. Então, eu estudei ali em média 5 horas por dia, 6, nessa faixa. E aí você conseguia ter uma maior produtividade. Isso, a produtividade, para mim, eu entendo como foi bem maior do que estudando às 8. E você estudava mais por PDF ou videoaula, ou mesclava as duas, como era? Eu procurava dar prioridade ao PDF, né? Eu gostava mais de PDF, e apesar de videoaula ser mais cômodo, né? Você está ali recebendo a informação, mas quando eu estudava por PDF, eu via que eu aprendia melhor. Então, eu priorizava o estudo por PDF
ia para videoaula só naquelas matérias que eu tinha mais dificuldade, ou em alguma que me indicava um curso em vídeo, né? Português e raciocínio lógico, estatística, eu acabava indo para videoaula. Mas a maioria, assim, era por PDF mesmo. Entendi. E qual foi a matéria que você teve mais dificuldades? Olha, inicialmente, apesar de ser contador, a matéria que eu tive mais dificuldade foi contabilidade. Para ser sincero, eu disse, A não, contabilidade geral ou a pública? Geral, né? a geral, isso. A pública eu acabei gostando mais, que como eu estudei no final do curso ali para concurso, um pouquinho de arte pública, eu acabei pegando até com mais facilidade. Mas a geral era meu calo. Eu pensando que ia ser uma coisa fácil por ser contador, mas quando cheguei que eu fui ver as questões de concurso, eu olhei assim, eu fiz, pronto, parece que está grego para mim. Eu não sei mais contabilidade, não sei nada. Ó, e você é formado em contabilidade? Isso acontece muito, Silvio. Isso é normal. Um aluno formado em contabilidade, aí quando vai estudar para concurso, principalmente na nossa matéria contabilidade geral, e ele se depara com um mundo, claro, um pouco diferente, né, do que ele viu na graduação. Às vezes ele diz, rapaz, eu fiz contabilidade mesmo, né? E aí ele Exatamente. pergunta, por quê? O viés é um pouco diferente. Então ele vai ver mais uma parte da contabilidade teórica e focada em questões. E às vezes o próprio aluno de contabilidade sente dificuldades nesse sentido. Você tocou num ponto importante, certo? E aí eu sempre digo, eu vou dar uma dica aqui que aconteceu com uma aluna minha que eu quero em breve contar a história dela. Eu vou convidar ela, porque a história dela é bonita, porque ela me conheceu antes de entrar na faculdade. Ela me conheceu e disse, eu quero seguir os passos do Felipe. Ela foi fazer contabilidade. Aí, quando ela começou a fazer contabilidade, ela já comprou o meu curso, que você estudou, né, de contabilidade. Então, desde o início, ela já vem, ela antes de formada, no sexto período, já passou no exame, já está aprovada em concurso para contador antes de formada, e só tirava 10. E ninguém entendia por que ela tirava 10. Então, ela estava lá com o nosso material concomitante. Então, ela fazia o curso dela, mas estudava o nosso material para concurso. Então, eu diria até que, claro, pessoal, são viés diferentes. Na graduação, ele tem um foco muito para a área profissional. Mas o cara que pega essa base aqui do concurso, meu amigo, na graduação, ele com certeza fica lá entre os primeiros. Você concorda? Concordo, concordo. Inclusive, eu tive essa experiência na matéria de pública, né? Final do curso ali, mais ou menos, eu pagava as matérias de AFO, né? Que era de orçamento público, e contabilidade pública. Eu já estava vendo algumas coisas também de contabilidade pública, e o desempenho era notório, dava para ver o aumento de desempenho na própria faculdade, estudando paralelamente ao concurso para concurso. Perfeito, não, é isso daí. Vamos lá, como é que você fazia para revisar os conteúdos já estudados? Olha, a revisão, acho que foi o meu maior calo na preparação. Acho que me impressiona, nem sei se me impressiona mesmo, porque todo mundo com quem eu converso tem dificuldade em revisão. Revisão parecia um bicho de sete cabeças, né? Todo mundo procurando qual era a melhor forma, e parece que quanto mais procurava, menos se achava. Mas eu acho que o segredo, né, vamos assim dizer, é você encontrar a melhor forma que se adapte a você, né? A revisão é você manter o contato constante com aquela matéria sem deixar no esquecimento. Então, eu tentava fazer muitas questões daquilo que eu já tinha visto antes, né? Eu estudava uma determinada aula e que eu não imprimia, né? Eu usava aplicativo PDF, né, para ler PDF e grifava aquelas partes que eu achava importantes e quando ia para as aulas seguintes, eu sempre estava retomando essas aulas anteriores, refazendo aquelas questões que eu tinha dúvida, né, na primeira resolução e que eu tinha errado. E eu sempre procurava refazer. Sempre que acabava uma aula, eu via as questões que eu tinha marcado como que eu tinha dúvida e tinha errado e refazia. Então, eu fui fazendo isso e periodicamente também relendo os grifos que eu tinha feito. E pronto, era assim, minha revisão era feita. Entendi, perfeito. E, claro, quando você terminava todo o conteúdo, como é que você fazia para revisar? Eu juntava por bloco de aulas, né? Eu terminava todo o conteúdo, por exemplo, eu estudava contabilidade geral, botava 2 horas por dia para estudar, por dia assim, né? Cada vez que fosse estudar de 2 horas no ciclo, 2, 2 e meia, depender, acabava passando um pouco. Entendi, mas Mas isso na semana ou 2 dias na semana, 2 horas e meia, como era?
Não, era no ciclo, né? Eu colocava o ciclo com as matérias e sempre que chegava essa matéria, Ah, entendi. aí... Você fazia. É porque existem duas formas, né? Eu vou até depois, o meu próximo vídeo é sobre isso. Tem um planejamento que a gente divide por semana, né? Por dia, aí você coloca. E tem um outro Uhum, planejamento que você coloca um ciclo, né? Que isso, aí você faz uma divisão e aí quando termina o ciclo você inicia de novo e vai até concluir os assuntos. exatamente. Aí eu fazia assim, com ciclo, né? Aí eu colocava contabilidade, 2 horas e meia, mais ou menos isso. E sempre, e quando eu estudava a matéria, eu grifava, né, os PDFs e sempre que voltava dava uma lida naqueles grifos e revisava e fazia as questões que eu tinha errado ou que tinha ficado em dúvida. Entendi. E o que é que você acha da resolução de questões? Diz aí para o pessoal. Para mim é indispensável, né? As questões são algo que você não tem como deixar de fora da sua preparação. Eu até falo para ressaltar, geralmente alguém vem tirar dúvida, né, sobre como se preparar para concurso, alguns amigos vêm falar, e eu costumo dizer, eu digo, olha, eu já vi gente que nunca pegou no PDF e passou em concurso só fazendo questões, mas eu não conheço ninguém que tenha passado em concurso só lendo PDF. Então, eu coloco como de suma importância, né? Depois que você termina ali de ler todo aquele material teórico, você estudou lá contabilidade, terminou seu material todinho, você diminui um pouco a carga horária, né? Já que você não vai ler a teoria, e coloca a bateria de questões em revisão. Então, vai chegar um momento que você não vai ler teoria, vai ser praticamente zero a leitura de teoria, e sua atenção vai ser totalmente focada para a resolução de questões em revisão, resolução de questões em revisão, até a aprovação, né? Então, acho que o objetivo de toda a matéria é justamente isso. Passou a teoria, só questão. Questão, revisão, questão, revisão. Entendi. Perfeito. Qual foi a sua maior dificuldade no estudo para concurso? Minha maior dificuldade, inicialmente, apesar dessas que a gente já, né, além dessas que a gente já falou, de dificuldade financeira e tal, era encontrar um método que se adaptasse à minha realidade, que se adaptasse a mim também como pessoa, né? Porque eu acho que um dos maiores erros é a gente tentar Seguir um pegar o método. padrão. Isso, seguir um padrão exatamente ali. Você pegou uma metodologia que alguém usou, tentar aplicar integralmente a você, como se você fosse um robô, sem nenhuma adaptação. Então, eu acho Entendi. que isso foi um dos meus maiores erros. E eu acho que eu tinha muito medo, acho que era uma mistura de medo com insegurança, né? De não encontrar aquilo que fosse para mim. Eu achava mais seguro pegar o que tinha dado certo para alguém e aplicar para mim, do que eu tentar encontrar minha própria forma de estudar. Então, acho que quando o concurseiro vai estar nessa jornada, entra nessa jornada de estudo para concurso, acho que a primeira coisa que tem que fazer é procurar se conhecer. Porque nenhum método vai ser 100% adaptável à realidade dele. Ele pode pegar algum e basear para a sua vida, mas ele vai se descobrir quando estiver estudando. Então, a maior dificuldade foi essa, encontrar o melhor método para mim, né? Para eu poder revisar minhas questões, para eu poder revisar. Então, a maior dificuldade foi essa. Perfeito. Eu gosto até de você estar falando algo, porque assim, dessas minhas entrevistas, além da minha época que, além de ser professor, de ser coach, conversar com muitos alunos, com amigos aprovados que eu trabalho hoje, essas entrevistas eu tenho ganho tanta informação que você não imagina. E eu estou fazendo a minha série de como estudar para concurso público, eu sempre falo, pessoal, existe uma média, existe um padrão. Mas sempre existe algo que é diferenciado, que você pode estar naquilo, e mesmo o padrão você vai ajustando de acordo com a sua pessoa. Não existe Exatamente. nada perfeito, não existe uma fórmula mágica, porque se existisse, alguém já estava rico aí ganhando dinheiro. Então, o que a gente faz é dizer, olha, pessoal, a média, né? E aí eu converso com outras pessoas, a média fez isso. Mas claro que cada uma foi ajustando. Tem um que estuda mais horas no dia, tem um que estuda menos horas, tem um que revisa de um jeito, tem um que revisa de outro. E eu acabo vendo muita gente desistindo justamente porque quer seguir um padrão e aquele padrão não é para ele. Né? Ah, tem que ser A, B, C. E aí o cara, às vezes, não é ABC, é ACB ou outra forma de estudar. Então, Exatamente. isso daí foi muito importante que você falou. Acho que a gente está agregando aqui muito conhecimento que assistir essa entrevista, alinhado com as nossas dicas, com certeza vai estudar da melhor maneira.
Então, isso é muito relativo, pessoal, depende de cada um. Você já teve medo de não ser aprovado? Já, né? Se eu disser que não, tá mentindo, mas eu já tive medo de não ser aprovado, porque como eu sou, a minha formação é em ciências contábeis, eu sabia que abrir mão de entrar para um escritório e trabalhar, de arrumar um emprego, poderia ser trazer alguns prejuízos, né? Porque eu ia acabar ficando desatualizado naquilo que era necessário para o meio profissional, né? Ia ter que voltar a atenção para direito constitucional, administrativo, contabilidade pública, e não poderia ficar estudando coisas do trabalho de um contador na prática. Então, eu tinha medo, sim, de não ser aprovado, mas eu acho que foi uma coisa assim mais inicial, aquele medo de estar entrando no mundo desconhecido. Mas depois aí alguns, né, com a ajuda de amigos, até da minha esposa, né, que na época era namorada, dava essa, tipo assim, acorda, você vai passar, vai dar certo, porque a gente olha assim, muitas pessoas passam, por que você não vai passar? Você se dedica, você estuda, então acho que é uma coisa que está dentro da gente mesmo, esse medo, né, da gente estar entrando numa coisa que é desconhecida e que é incerta. Porque o estudo para concurso é uma aposta, assim, você está entrando, você está botando suas fichas daquilo. Então eu tinha esse receio, mas depois que, né, deu o receio inicial, mas passou depois ali, e graças a Deus eu vi que todo mundo estava certo mesmo, né, que a gente sempre passa. É aquela coisa, você só não vai passar se você desistir. Concurso é uma fila. Você precisa saber que você vai entrar em determinado lugar e que tem outras pessoas que já começaram antes. Mas uma hora vai chegar, as pessoas da frente vão sair e uma hora você vai estar na frente da fila. Então é só acreditar e continuar que uma hora vai chegar. Pronto, perfeito. Que você ia falar o que eu pensei. Na hora que você falou, eu pensei, né? Só não passa quem desiste, pessoal. Se você persistir, vai conseguir. Assim como o Silvio, eu também tinha medo. As pessoas acham que eu sou um gênio, pode achar que o Silvio é um gênio. A gente não é gênio de nada. Na verdade, a gente foi esforçado, né? A gente focou, assim como um empreendedor que vai montar uma empresa, foca no seu empreendimento para dar certo. Alguns dão certo, outros não. Aqui, na verdade, se você persistir e utilizar as técnicas corretas, com certeza você vai chegar lá. Silvia, a gente está chegando já um pouco na reta final. Falta só algumas perguntinhas. Vamos lá. Na época do edital, né? Chegou aí, saiu o edital, você disse que ia estudar. Como é que você fazia? Você aumentava a carga horária, você abdicava de tudo. E, além disso, você focava só em questões ou sempre tinha algo novo que você tinha que estudar? Olha, vou falar especificamente do concurso que eu passei, né, de analista contábil. Quando o edital saiu, muita coisa já do edital eu tinha visto, né, porque quando eu tinha feito a prova também do TCE de Minas Gerais e a prova daqui ia ser um tempo depois, alguns meses depois, eu não lembro quanto tempo depois. Aí, como eu já vinha no embalo, né, de uma prefeitura, uma câmara que eu tinha feito a prova, depois veio o TCE Minas e veio a daqui, eu já vim num ritmo bom. Então, eu priorizei a resolução de questões, né? Aquelas matérias que eu já tinha conhecimento, era só questão de revisão e dava uma atenção, assim, para a questão de leitura de teoria naquelas matérias que eu ainda não tinha visto nada, né? Caiu geografia, acho que contabilidade de custos, que eu ainda não tinha estudado, e não lembro mais qual, mas tem mais, acho que mais uma ou duas matérias também. Mas a maioria eu já tinha visto, e nessas outras era só revisão e resolução de questões. Quanto à carga horária, eu procurei manter ali, porque eu já estava com regularidade, já estava assim seguro com boa parte do edital, porque eu vi que uns 70% do que tinha caído, 70, 80 eu já tinha estudado. E eu disse, não vamos desesperar, nem aumentar a carga horária, porque eu sei que do jeito que está aqui, eu acho que dá certo. Mas eu vou ter uma atenção maior para essas matérias menores, que também exigia mínimo por matéria, né? Então, mas aquelas matérias que eu já tinha um contato frequente, condicionado administrativo, pública geral, eu procurei fazer questões e revisão e teoria só nas outras. Entendi. Você pensou em algum momento em desistir? Pensei. Tipo, na hora que você fala assim, desse concurso ou de uma forma geral, de estudar para De uma concurso? forma geral, de estudar para concurso.
Pensei, já cheguei a pensar. Teve um período que, acho que foi quase chegando nos 2 anos, eu falando com minha esposa, na época namorada, eu falando com ela, eu fiz, olha, eu tô pensando em desistir de estudar, botar, fazer meu currículo e botar em escritório de contabilidade. Aí ela fez, ah, mas por quê? Não sei o quê. E ela disse que estava desanimado, que não chegava o resultado, aquela coisa toda, e que eu sentia que eu estava perdendo tempo, né? Vamos ser sinceros. Eu sentia que eu estava perdendo tempo. Aí ela disse, ah, tente mais, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eu pensei melhor, eu fiz, não, eu já cheguei aqui. Aí quando eu pensava em desistir, mas eu olhava para trás, o tanto que eu tinha estudado, dava a pena de jogar fora. Aí eu fiz, não, eu vou perder mais, deixando para trás o que eu estudei, então vamos seguir estudando. Chega um momento que é um caminho sem volta, você olha para É, trás, a carga horária, você desiste de desistir. é, O bom é, é na verdade é assim, se você desistir, você desiste do início, porque você depois vê que nem uma caminhada. É 10 isso, quilômetros, você chegou no sexto, você disse, rapaz, aqui não dá mais para voltar não, bora até o final. exatamente. Agora no primeiro aí do cara vai ver, não, vou desistir, não tô aguentando e tal, mas Isso. é mais ou menos isso. Cara, muito bom, parabéns mesmo. Eu queria sim que você agora deixasse uma mensagem final para quem ainda está estudando, aquele que está pensando em desistir, né, nesse momento de quarentena, de coronavírus. Qual é a mensagem que você deixaria para todos aqueles que estão nos assistindo e têm o objetivo de ser como nós, né? Servidores públicos e servir a nossa população, a nossa sociedade. Eu acho que, apesar de parecer muito clichê, né, eu acredito que a perseverança é o caminho do êxito. Como a gente falou, não tem como você não ser aprovado. Basta que você continue, você persista e siga em busca dos seus sonhos, que um dia você vai chegar lá. Muitas vezes a gente tenta se comparar com o êxito das outras pessoas, porque o outro estudou 10 meses, porque o outro estudou um ano, o outro estudou um ano e meio, e você que está estudando há 2, 3, não passou. Às vezes a gente se questiona assim. Só que, apesar de eu não saber qual é a sua fé, eu sei que a minha me dizia para eu continuar. E eu não me arrependi da decisão de ter continuado. Graças a Deus, além desse concurso que eu passei mais em alguns outros, e eu sei que se eu tivesse desistido, eu tinha me arrependido. Então, a mensagem que eu deixo é a mensagem de esperança e de perseverança mesmo. Né? Que aquele que vai perseverar, aquele que perseverar, ele vai conseguir o seu objetivo, eu não tenho dúvida disso. Com certeza, meu caro. Obrigado aí. Foi Eu que muito agradeço. bom, né? A sua explanação, muito bom as suas dicas, a sua história de vida. Parabéns. Antes da gente finalizar, né? Como você conheceu o nosso material, né? Que você estudou pelo nosso material de contabilidade, tá? Como foi que você conheceu e como ele colaborou você aí nesse estudo para concurso? Gabaritou a prova? No mínimo, né? Em primeiro lugar, tem que gabaritar a contabilidade geral. Eu não lembro porque eu não conferi matéria por matéria, mas eu acho que chegou perto, porque eu lembro que a pontuação foi boa e contabilidade geral, seu material estava todo na prova. Que bom, que bom. Assim, quando eu comecei, eu entrei em alguns grupos de estudo para concurso, né? E o povo ficou falando, ah, material do Felipe Araújo, Felipe Araújo. E eu fiz, quem é esse professor? Que eu não sei quem é. Né? E eu fui procurar o material do professor e, como eu falei no início, né? Vou até falar isso daqui também. Eu falei no início, eu tinha dificuldade financeira para poder comprar curso, essas coisas. E eu disse, não, eu não tenho por que ter vergonha disso. É uma situação pela qual eu estou passando que eu sei que é passageira. E eu fui falar para o professor Felipe Araújo, eu disse, professor, me dê um curso, por favor. Vejo que eu fui pedir um curso para o professor Felipe. E eu nem esperava, eu disse, não, acho que não vai dar não. Vai me ouvir por quê, né? Por que que vai me ouvir? O cara é auditor lá do Cacefaz, Piauí, foi auditor da Receita. Ele nem me conhece, nem nada, vai me dar um curso por quê? Aí foi quando ele me deu, você me chama lá no WhatsApp. Aí eu fui, peguei o WhatsApp e ele fez, olha, eu vou te dar o curso, não sei o quê. Aí o professor pagou para mim o curso dele. E graças a ele, graças à ajuda também de outros professores que foram assim maravilhosos comigo, eu consegui chegar no meu objetivo, que foi passar para concurso público, né? Eu sei que apesar do mundo que a gente está vivendo, né, um mundo que tá, todo mundo parece estar num clima de tensão, qualquer coisa é motivo para discussão, para briga.
mas eu ainda acredito que existam pessoas boas dispostas a nos ajudar, né, nessa caminhada tão difícil que é estudar para concurso. Uma coisa que, depois que o professor Felipe me ajudou com o curso de contabilidade geral dele, eu pude ter certeza. Eu não estou sozinho, né? Então, a gente não está sozinho nessa caminhada. Tá, o professor Felipe, como tantos outros professores, nossos amigos, junto conosco para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Valeu, meu caro, muito obrigado. Você sabe que a gente faz de coração, né? E Com aí, certeza. fiquei até emocionado aqui um pouco, mas é isso daí. O que eu espero de você é justamente o que eu já falei há algum tempo, né? E sempre falei quando eu até ajudei. A gente tem que passar a corrente do bem, tá? Alguém me ajudou no passado, eu estou ajudando algumas pessoas, não sei até quando, tá? A gente também tem vida, a gente é auditor fiscal, e eu tenho certeza que você já vem ajudando, que eu já percebi aí, vem ajudando algumas pessoas de forma gratuita a estudar, dando dicas, até para conseguir o seu objetivo também. Então, continue assim, com essa humildade, que é assim que a gente pode ter uma sociedade melhor. Eu tenho certeza que se cada um fizer a sua parte, né, a gente vai ter uma sociedade cada dia mais justa e igualitária. Beleza? Mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Saiba que pode sempre contar comigo aqui, tá bom? De Teresina, Piauí. Beleza? Pronto. Ok, obrigado. E para você que está nos assistindo, pessoal, se você gostou, deixa o seu like, tá? Deixa o seu comentário. Se você não gostou, deixa a sua crítica também para que a gente possa melhorar. Com certeza a história do Silvio vai ajudar você a estudar melhor e se motivar a alcançar os seus sonhos. Tranquilo? Ficamos por aqui. Até a próxima. Abraço. Bons estudos.